e do TikTok. E aí, Paulo, tudo bem? Como é que você tá? Nós vamos fazer uma live hoje, Paula, sobre a proposta de compra e venda. O que você tá achando da proposta de compra e venda hoje em dia? Tá difícil, né? O pessoal não tá dando mole, não. Tá muito difícil porque os negócios estão sendo cancelados e estão tentando anular o tempo todo. E aí a gente resolveu fazer essa live hoje com a minha convidada Ana Paula Garcia, que é advogada e corretora. Eu também estou fazendo. E aí, Ana, tudo bem? Você tá com a câmera invertida só. Pois é. O que Só aconteceu aqui? dá Onde pra. que... Tá na telinha, ele tem um vai pra frente e vai pra trás ali, ó. É uma setinha Oi. direita e esquerda e ela vai voltar. Oi, Josi, tudo bem? Aí, agora vai dar boa. E aí, o que acontece? Por que eu quis provocar essa live? Minha amiga Ana Paula Garcia. Ana Paula domina a região. Que região que é do Paraná aí? Eu nunca sei, eu sou ruim de norte, sul, né? Leste, oeste. Londrina. Ô, Douglas, eu não tô vendo você. Eu teria que ver você, né? Não, mas tá tudo bem, você acaba só se vendo mesmo, mas é normal. Mas dá pra ver você. Você só tá. Você ajeita a câmera só um pouquinho que você não tá aparecendo. Isso, agora sim. Agora tá pegando você inteira. A gente tá engatinhando nesse negócio de live, né? De youtuber. Eu tô tentando. Eu coloquei também no TikTok. Ana, se você quiser colocar. É que tenho dois celulares, né? Aí eu coloquei no meu outro celular no TikTok, porque para fazer pelo TikTok a gente tem que ter uma quantidade tipo, de 120 horas gravando para eles validarem. Mas eu vou começar já, sem mais delongas. Eu convidei a Ana para a gente fazer, doutora corretora Ana Paula Garcia, para fazer essa live hoje. A gente está lá no grupo de direito imobiliário. E o que eu tenho percebido, Ana, na advocacia, os corretores muitas vezes eles acabam perdendo, às vezes até um mês, negociando com uma pessoa lá a compra e venda de um imóvel, e eles vão para uma proposta, fazem a proposta num saco de pão, num pedaço de papel, e depois essa proposta ela é inexequível, né? Eu costumo, Ana, fazer quando eu faço as minhas lives, eu faço uma introduçãozinha jurídica para deixar todo mundo na mesma página, quem está vendo ao vivo e quem vai assistir depois, e aí a gente começa a dialogar, tá? Pode ser? Então é bem rapidinho assim. O que acontece? Para ficar registrado, né, também, depois eu vou pedir para você se apresentar, mas meu nome é Douglas Vilar, eu sou advogado e atuo na área jurídica desde 99, então esse ano aí eu completo 25 anos de buscar certidões no fórum, né? Podemos dizer assim, que é uma das atividades que o corretor faz até hoje, né? Hoje a gente faz online, mas dentro das atividades. Estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito, sou membro das comissões dos juizados especiais do Direito Imobiliário da Construção Civil e do Direito Empresarial da OAB Paraná. Para a gente se situar, o que acontece? Para você ter um imóvel no seu nome, você tem que fazer um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele ocorre de duas formas, ou por escritura pública ou por alienação fiduciária. Então o banco vai lá e te empresta o dinheiro para você comprar a tua casa. Esse contrato, ele tem um nome técnico de contrato particular de compra e venda, tá? Ele é aceito por conta da lei de alienação fiduciária. E a escritura pública também vai poder te transmitir a propriedade do imóvel quando você registrar ela lá na matrícula. Nós, advogados e corretores, a gente faz um outro bicho, que é a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, juridicamente falando, ele não deixa de ser um contrato preliminar, tá? Que é no mesmo lugar que se encontra a proposta. O que eu gosto de falar para os meus corretores?
Uma proposta bem feita, ela até substitui uma promessa de compra e venda, tá? Quando que eu vou entender que ela foi bem feita? Quando eu puder me valer da ação de adjudicação compulsória para utilizá-la. Poxa, mas e daí? O que é ação de adjudicação compulsória? Então você tem lá um contrato que não estipula cláusula de arrependimento. Então, se paga o preço, você vai tomar lá a propriedade do imóvel. Tá? Então você faz lá um contrato, por exemplo, em 12 vezes, paga a última parcela, vocês iriam a cartório para fazer o registro, beleza? Se estiver pago esse valor e a pessoa sumir, você poderia anteriormente se valer de uma ação judicial de adjudicação compulsória. Desde o ano de 2024, 2023, né, finalzinho de 2022, houve a possibilidade de você fazer também isso agora de forma extrajudicial, tá? Então você faz lá uma escritura de adjudicação e faz esse registro lá no registro de imóveis competente, beleza? Então, o que a gente tem que pensar aqui no nosso documento? Que ele tem que ter uma carinha de contrato, se eu quiser que ele valha, tá? E eu tenho que fazer com pessoas capazes. E eu tenho que fazer com quem é de fato lá o proprietário, se eu estiver falando de uma compra e venda. Então eu gosto de começar do começo, né? Eu estou comprando esse imóvel aqui de quem? Né? Quem que é o vendedor? Então, por exemplo, você, corretor, vai lá e angariar um imóvel. Aí tá lá o Alexandre, por exemplo, que é meu amigo lá, angariador. Tem uma imobiliária, ele vai lá e fala com o cara assim, pô, você tá vendendo a sua casa? Tá ele e uma cidadã dentro da casa, né? Eu tô vendendo a minha casa. Pô, beleza. E aí ele vai e faz a proposta, ou faz, né, a autorização de venda só em nome da pessoa que está atendendo ele. E não pega lá uma certidão de casamento, não pergunta se ele é casado ou não. E o que vai acontecer lá na frente? Poxa, você vai vender o imóvel do cara, você olha a matrícula, ele é casado com comunhão universal de bens, com comunhão parcial de bens, com participação final dos aquestos. E aí você vai precisar lá da outorga, outrora, né, chamada de outorga uxória, que hoje é a assinatura do outro cônjuge, né? Porque antes a outorga uxória era porque a mulher assinava, mas aí agora, né, como tá as mulheres compram seus imóveis independentemente dos homens, então hoje o correto é falar que é a outorga do outro cônjuge, tá? Então, quando você pega lá a matrícula, poxa, tem um casalzinho lá, tem 2, tem 3, preciso ter autorização de venda dessas pessoas. Vou fazer a proposta, preciso colocar todos os que estão na matrícula para assinar a proposta. Quando a gente fala de um casal, é muito simples, só que às vezes a gente vai fazer a proposta e daí fala assim, e a mulher precisa assinar. Não, a mulher morreu. Pô, então precisa fazer um inventário, né? Então é importante que você se atente, e eu gosto de falar o óbvio, porque às vezes chega um corretor e fala, pô, eu fiz aqui uma autorização de vendas, mas daí a pessoa agora tá morta, como é que faz? Né? Pô, agora você tem que fazer um inventário, vai levar mais 3 ou 4 meses. Então, a gente tem que olhar a nossa proposta, e aí eu tenho no meu cartão o modelo lá, né, a gente nem cobra hoje por esse tipo de documento, assim, porque eu tenho tanto modelo no Google, que aí eu falei o seguinte, eu vou fazer um modelo também e vou deixar lá disponível, porque ele está escrito, inclusive, que é para fins acadêmicos, né, porque não tem o condão de digitar regra para ninguém, mas pelo menos ele é um norte que você vai fugir do Google, porque a maioria das coisas que estão no Google estão erradas. Eu acho que as pessoas disponibilizam as coisas no Google para ferrar os outros, sabe? E a gente já vai chegar nisso aqui, que é bem engraçado. Então, como vendedor, eu tenho que analisar lá, como corretor, eu tenho que analisar o meu contrato, a minha matrícula e ver quem que eu tenho que colocar na minha proposta. Então, se é casado, coloco os dois, depende do regime de casamento. Se for separação total, daí não vai precisar. Mas, se forem casados, então eu vou precisar colocar ambos. Se eles estão em união estável, também você deve colocar ambos, tá? O que acontece? O corretor de imóveis, ele responde pela sua missão. Então, imagine que você vai tomar um café na casa da Dona Maria, e tá lá a Dona Maria e o seu Pedro, e daí o imóvel... Não, o imóvel é só da Dona Maria. Aí o seu Pedro... a gente não tem papel, que é o que o pessoal fala, né? Não sei se aí também, mas aqui em Curitiba os caras falam, não, ele não tem papel, ele não tem direito. Na verdade, não é isso, né? Então, se a pessoa tem lá uma convivência de união estável, é importante que você fale assim, olha, vamos fazer então uma união estável, né, para deixar documentado. Mas ele não tem direito a nada. Então, vamos fazer uma união estável com separação de bens, porque daí ele não vai ter direito mesmo.
E aí você está lá, então, devidamente documentado, tá? Quando você vai, por exemplo, pro objeto, então você tem lá o comprador, você tem o vendedor e você tem o objeto. O que você vai comercializar aqui nesse nosso contrato? Nesse nosso contrato em especial, vai ser um contrato que vai ensejar lá no futuro a compra e venda do imóvel. Então, eu tenho lá um objeto, vou ter uma matrícula e vou ter que colocar nessa matrícula, na descrição do objeto, o ideal é que eu coloque a descrição exatamente igual está na matrícula. Então vamos lá, imóvel, fração ideal do solo, tal, correspondente a tal, 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 tal. Por quê? Se você precisar depois utilizar para ensejar a sua ação de edificação compulsória, vai ser obrigatório que você tenha a descrição completa do imóvel, tá? E eu perdi um processo no ano passado que aconteceu o seguinte: na proposta e no compromisso de compra e venda não estava escrito que aquele imóvel tinha uma alienação fiduciária. Quando tem uma alienação fiduciária, você deve colocar lá que tem um interveniente quitante, tá? Para quem é corretor, sabe que isso não muda nada na ordem dos tratores, mas para aquele juiz de primeiro grau e para o Tribunal do Paraná, eles entenderam que houve uma omissão do corretor, tá? E nesse aspecto ele acabou condenando o corretor a devolver as arras solidariamente à parte. Olha que absurdo, né? Então o corretor, além de não poder cobrar a comissão, que era o objeto da ação, ele também vai ter que devolver lá solidariamente as arras. Então, tudo aquilo que... Pode falar. A Paula Custódio está perguntando quando o imóvel ainda não tem matrícula, né? Porque a gente falou que precisa ver a descrição do objeto, tudo na matrícula. Daí não vai estar vendendo a propriedade. Só a posse, né? Vai estar vendendo só a posse. Daí tem duas opções: realmente vender só a posse, e daí quem tem a posse vai vender o valor bem menor que o valor, né, de mercado, se a pessoa fosse realmente proprietária. Ou regulariza antes, né? Daí tem que analisar se tem que pedir abertura de matrícula, como que vai fazer para regularizar, e espera mais um pouco para poder vender o valor maior, né? Exatamente. A gente tem uma estimativa que mais ou menos um imóvel sem matrícula vale 40% a menos do valor real dele. Então é um baita no mercado você comprar também posse e fazer essa regularização. Tem que tomar uma série de cuidados. Tem corretor, tem comprador que fala, eu quero galinha morta, que eles falam, né? Exato. Que é um valor bem abaixo. Então, eu conheço um corretor que ele é investidor, ele gosta de comprar quando está lá embaixo, daí depois ele vai atrás de regularizar, né? Seja por uso capião, seja por qualquer forma, daí depois ele pega e revende. Então, ele gosta desse tipo de situação. É como se fosse um leilão que você compra mais barato, daí depois você vai mexer no imóvel para regularizar, né? E é bacana isso porque, assim, hoje eu odeio o termo em inglês, mas eu não achei o melhor para falar da due diligence, né? Então, o que acontece? Na due diligence, a gente acaba fazendo esse trabalho. Então, você vê lá um imóvel, poxa, ele não tem matrícula, então só tem a transcrição, ou não conseguimos achar ali o nome de quem estava, a gente precisa, ou tem o terreno e não tem o terreno, tem a casa, só que na matrícula só tem o terreno, não tem a casa, precisa fazer regularização. Então, todo esse trabalho é bacana que hoje a gente acaba conseguindo executar ele com uma certa facilidade até, né, pelo volume de clientes que a gente tem. E aí eu vi assim, ano passado, um cliente comprou um terreno, se eu não me engano, ele tinha 1.000 metros e daí tinha uma casa de 300 em cima. Ele pagou algo em torno de 800 mil reais, gastou, eu acho que 60 mil para regularizar e vendeu por 1,1 milhão. Então, assim, uma coisa de 6 meses, sabe, ele conseguiu regularizar e vendeu. E é lógico, né, o corretor sabe disso, o imóvel que não está regularizado você não consegue vender financiado. Então muitas vezes a pessoa quer fazer a venda, só que é aquele imóvel que você não vai conseguir vender financiado. E hoje em dia a gente sabe, né, ninguém compra imóvel, quem compra é a Caixa, é o Banco do Brasil, é o Itaú, né, a maior parte das vendas são financiadas.
como o corretor ele ganha uma porcentagem sobre o valor da venda, né? E às vezes seria mais interessante regularizar para depois vender, né? Porque geralmente quem contrata é o vendedor vai pagar a comissão e o comprador também ele tem que estar ciente que ele está comprando a posse e que ele vai precisar depois regularizar, né? Vai Exato. precisar ter os recursos para poder regularizar. Então, isso tudo tem que estar em contrato, né? E você, quando você vai fazer a proposta, você tem que tomar cuidado para não chamar de proposta de compra e venda, e aí você só está vendendo a posse, né? Ou um direito sucessório, por exemplo, direito hereditário. Então, nessa questão do objeto é onde você vai colocar. E aí, por exemplo, o imóvel está alugado, então você está vendendo a nua propriedade, né? O imóvel está alugado, mas daí o inquilino já renunciou lá à opção de compra, tá tranquilo, aí você coloca no contrato aqui, ou já na proposta, que o adquirente vai ter que notificar o inquilino lá para sair desse imóvel. Falando ainda do objeto, só para eu não perder, a gente não pode esquecer de colocar também, uma coisa que a gente tem utilizado nos últimos anos, a indicação da inscrição imobiliária. Por quê? O comprador ele também tem que fazer a diligência dele, né? Então, se você já desde a proposta você coloca lá o número da matrícula, a cópia da matrícula, o número do carnê do IPTU, né, que seria a indicação fiscal, ou o registro imobiliário, a pessoa vai poder ir atrás, né, de saber se tem dívida de IPTU, se não tem, como é que tá. Eu também peço ao pessoal colocar a matrícula de consumo de luz, água e gás. Aqui em Curitiba a gente não tem tido mais problemas, mas em São Paulo, se você tiver um débito de luz do inquilino anterior ou alguém assim, ou, né, o ocupante anterior, você dificilmente consegue ligar essa luz, sabe? Então, assim, dá um transtorno gigantesco. Então, é legal você ter essas contas de consumo já cadastradas ali também, já desde a proposta, tá? Para que você tenha lá uma transparência com o teu adquirente, né? Com as partes. Então, assim, essa é a introdução. Mais à frente eu vou falar do dia de preferência, que é uma dúvida que o pessoal sempre tem. Mas aí eu queria, Ana Paula, que você se apresentasse, eu me apresentei quando eu falar, apresentasse e contribuísse com a gente aí, por favor. O pessoal tá me vendo? Fala aí, mãe, você tá vendo? Minha mãe tá na live lá. Ô mãe, tô falando bonitinho ou não? Minha mãe, amor, ela aprendeu a mexer no Instagram agora. Não tô vendo, por isso que eu tô perguntando se o pessoal tá me vendo. Não, mas a gente tá assim, eu consigo te ver, tá? Tá tranquilo. Tá. Meu nome é Ana Paula, né, Garcia, eu sou corretora de imóveis, agora em agosto vai fazer 1 ano. E daí, nesse tempo, eu trabalhei numa construtora, a Prestes, eu acho que ela é do Paraná aqui, né? E depois em imobiliária, e agora eu estou trabalhando autônoma. Eu trabalho com um corretor, né? Ele é mais velho e ele já teve imobiliária, então ele tem bastante experiência, porque eu acho que ele teve imobiliária uns 30, 40 anos. E daí agora eu estou também trabalhando com a filha dele, né? A filha dele é corretora e arquiteta. E assim, eu estou desbravando ainda o mercado, eu estou conhecendo, então eu não defini ainda muito bem aonde que eu vou me instalar, tudo certinho. Mas assim, eu sempre estou estudando também, eu gosto, né? Eu sou formada em Direito, tudo, e eu sempre gosto de estar estudando, trocando ideias. E é isso. Esse nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Eu falo pro pessoal, o pessoal acha que é piada, que é sacanagem minha, mas eu falo assim, há 8 anos atrás, em 2015, agora já 9 anos atrás, eu tinha certeza que eu era especialista em direito imobiliário. Eu tinha certeza que eu sabia de tudo. Porque eu já trabalhava há 15 anos há 10 anos para a maior seguradora do Brasil, nessa área de locações, e aí eu tinha clientes já construtoras, imobiliárias, e eu achava assim que eu era o gás da Coca-Cola. Hoje, atendendo pelo menos assim, acho que uns 15 corretores por dia, a gente troca alguma ideia, eu vejo assim que eu não sei nada, né? Então,
tem muita coisa no nosso mercado para aprender, sabe? Hoje, 5 para 6 da manhã, eu já estava no escritório analisando o contrato e passei o dia, assinei uma escritura à tarde. Tenho me dedicado muito a isso e cada dia que eu estudo mais o que a gente se prepara para fazer uma apresentação, para fazer uma audiência, para fazer um processo, a gente fala, puxa, olha isso daqui que legal. Outro dia, numa corretora, que ela é chiquérrima, assim, ela é coordenadora de uma imobiliária bem grande aqui em Curitiba, ela mandou um contrato para eu analisar, porque eles estavam querendo desfazer o contrato, e aí ela tem o jurídico interno e tal, e ela pediu a minha opinião também, meu parecer. Aí eu peguei e fui analisar, e eles esqueceram de colocar o prazo para fazer a alienação. Então, assim, tinha lá a data do pagamento da entrada, a data do pagamento dessa primeira parcela, mas a data do financiamento não tinha. Quem é advogado que está na live e que assistiu isso depois sabe que quando num contrato não tem previsão de data, é na assinatura, tá? Só que é notório que não sairia a assinatura do financiamento imobiliário, né, pela Prax, nesse momento. Então, aí eu tive que falar para ela, olha, infelizmente que nesse caso, então, porque a pessoa falou assim, eu vou levar 1 ano para conseguir o financiamento, depois que está tudo certo. Aí eu falei assim, você vai ter que desfazer o negócio. Só que nesse contrato tinha uma coisa que era muito legal, que era o quê? Só poderia negar o financiamento se tivessem 2 negativas. Daí eu peguei e liguei para ela assim, desesperado, falei, mas como assim 2 negativas? O que é isso? Por quê? Daí ela me falou o seguinte, que eles tinham feito uma transação e que o vendedor, ele era gerente do banco. E aí ela falou o seguinte, e esse cara pegou e ele falou que o banco não aprovou e tal, e aí, né, eles não conseguiram fazer o financiamento. Então daí ela falou o seguinte, desde essa data, a gente pede que 2 pessoas, 2 bancos, 2 instituições diferentes façam a aprovação. E aí, quem gosta de mandar o extratinho lá da caixa, né? Você vai entrar no simulador da caixa, tem o extratinho. Quem gosta de mandar isso para o cliente, eu até fiz um vídeo no meu Instagram, faz acho que uns 2 meses já. Que aconteceu? Teve uma decisão, acho que ela é de 2021, falando o seguinte, que o corretor, por enviar a simulação, havia se comprometido em obter o financiamento, o que causou frustração e abalo psíquico à parte que depois teve o financiamento negado pelo banco. E aí condenou ele a pagar 15 mil reais de dano moral. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e, veja, a proposta, ela é o primeiro documento, ele é o segundo documento, na verdade, né? Porque o primeiro você vai ter autorização de vendas, mas ele é o primeiro documento que ele pode ser bilateral, né? Então, quando você faz a proposta, você tem que lembrar lá de colocar quem é o vendedor certinho, se tem cônjuge, se não tem, quem é o comprador, se tem cônjuge, se não tem. E aí também tem uma outra questão. Quando o comprador, por exemplo, eu vou lá comprar um imóvel, aí vou eu e a minha esposa. Nós somos casados, tal, normalmente, mas digamos que a gente não tivesse lá o matrimônio. A gente tivesse só uma união estável lá, fática. Aí a gente vai lá olhar e a Paula, a custódia, ela, que é minha amiga corretora também, ela vai nos mostrar o imóvel e ela fala assim, tá, mas e a Daniele? E essa pessoa aí, né? Quem que é? Não, ela é minha companheira. Aí o que o corretor safo faz, né? Fala assim, olha, nesse caso aqui, você vai fazer a compra junto com ele? Ah, não vou comprar sozinho, né? Ou ela vai comprar sozinha. Olha, então faz uma declaração no cartório de que vocês têm uma união estável e essa união ela é sem comunicação de bens, né? Então ela é uma união estável com separação total de bens. Por quê? Porque se lá na frente esse cônjuge, né, essa companheira ou esse companheiro se sentir lesado por aquela aquisição daquele imóvel, ele poderia, em tese, falar assim, olha, esse corretor não me instruiu direito, porque ele sabia que eu fui lá visitar o imóvel, que eu ia escolher aquela cortina, ou que o cara ia escolher aquele sofá, enfim, e
E aí eu acabei aceitando uma compra em nome de uma outra pessoa só. Veja que a função do corretor, ela é muito grande, sabe? Eu brinco com os corretores que a gente atende, falo assim, cara, corretor não tem que ficar fazendo contrato. Por quê? O trabalho de vocês é muito mais difícil. Tá? A minha receita do ramo imobiliário vai ser no máximo lá, normalmente 1,2% do valor da corretagem, né? Por quê? Você vai lá, vai perder a venda, a gente vai ter que entrar com o processo para cobrar a comissão. Daí eu cobro 20%, então né, a gente acaba ganhando 1,2%. Mas o corretor, ele é um cara que ele tem que fazer o quê? Ele tem que ligar uma pessoa que está querendo vender um imóvel por R$ 1 milhão, e uma pessoa que quer comprar a si mesmo um imóvel por R$ 800 mil. Então, ele chegar nesse meio termo já é de um desgaste, de uma energia tamanha, não é verdade, Ana Paula? Então, eu gosto assim de servir de apoio mesmo. Lógico, a gente ganha muito dinheiro com isso, mas, cara, relaxa, vai lá vender, vai lá trabalhar com o teu brand, né, o teu negócio, né? O negócio do corretor é fazer negócio. Então, é se pôr a mesa ali e vamos negociar aqui esse imóvel. Eu atendo uma imobiliária aqui em Curitiba que é muito grande e aí eles estavam com um déficit lá de um gerente. E aí eu falei para a dona, né, da imobiliária, falei assim, olha, eu quebro o teu galho aí, eu vou fazer a reunião de fechamento, eu adoro fazer isso, né, faço um monte. E aí a gente pegou e fez 2 fechamentos assim juntos. E ela falou assim, ai doutor, nossa, eu adoro fazer isso. Eu falei assim, puxa, eu também. Porque daí eu fui porque tinha uma briga no contrato, né? Aí eu já alterei ali os dados que eles queriam e a gente fez negócio. Então, o que vocês têm que tomar cuidado, né? Analisem direitinho quais são os requisitos ali do teu negócio. Então, quando você está comprando um imóvel, não esqueça, né, a venda só da posse. Quando você está comprando um imóvel pleno, você está comprando tudo. Então, você está comprando a propriedade, está comprando a posse. Então, o que eu tenho que colocar também nesse contrato? Fora lá, ó, quem está comprando, quem está vendendo, o objeto certinho. E quando que eu vou pegar esse imóvel? Né? Quando vai ser a entrega das chaves desse imóvel? E aí eu sempre brigo com os corretores nessa etapa, que é o que, Ana? Quando você vai comprar um imóvel financiado, qual que é o momento que você tem que dar as chaves? Você tem que dar chaves no banco. Por quê? Porque o contrato de alienação fiduciária, ele transmite a posse para o adquirente. Tá? Então, qualquer contrato de compra e venda que vocês pegarem, ele vai estar lá. Né? O contrato que você assina no banco. Que neste ato é dada a posse direta do imóvel para o adquirente. Tá? Ah, mas eu tenho um contrato preliminar, eu tenho uma autorização, uma proposta, um compromisso de compra e venda que fala que a posse vai ser dada 90 dias depois de receber o dinheiro. Fala, Demilson, tudo bem? O que vai acontecer? No momento dessa assinatura, a pessoa pode virar para você e falar assim, me dá a chave aqui. Não vou dar. Não, tá aqui no contrato que você vai me dar a chave. Como que a gente sai, né, disso? Eu levo sempre lá, quando eu vou no banco junto, um termo de entrega das chaves e aditivo contratual. Chama assim, aditivo contratual e entrega das chaves. Oi, tudo bem, Ana? Como é que tá? Vamos fazer o seguinte, então daí você assina lá o documento que você comprou o imóvel, a chave eu vou te entregar no dia 20 de novembro, pode ser? Pode ser. A pessoa assinou ali, você tem um contrato posterior flexibilizando a data da entrega. Então, juridicamente, você estaria coberto, tá? E eu acho legal a gente pensar em tratar assim, porque o que acontece? A gente gosta de fazer um cambalacho. O advogado serve para isso, né? Como que eu faço para burlar isso? É o nosso métier, é o nosso dia a dia. Então, o que acontece? Você vai lá e tem que buscar no teu dia a dia e fazendo o certo, tá? O certo é o quê? O certo é assinar no banco. Deixa eu ver o que a Ana falou. Leia para mim. Você está enxergando ali, Ana? Tem uma pergunta ali? Douglas, meu cliente assinou um contrato de financiamento e o construtor solicitou entregar as chaves após dar a entrada do cartório. Neste período, o banco ligou informando que precisava cancelar o contrato. Aí, ó, você vê que pepino? Porque o que acontece? Se você pegar... eu tenho um vídeo gravado que ficou bem... fiz uma palestra no escritório, ela ficou bem bacana, assim, porque eu xinguei um monte de gente. E o que acontece?
no contrato do banco, eu não sei agora, no do Itaú, se eu não me engano, na cláusula primeira, e a gente pode falar, porque o contrato ele é público, né? O banco ele tem lá esses documentos públicos, ele fala o seguinte, que se não for possível a, a alienação junto ao registro de imóveis, o negócio é desfeito sem ônus para o banco. Então, quando que um negócio ele está concluído, quando você financia, ele vai ser concluído somente depois que tiver feita a transmissão da propriedade, que acontece quando? Quando o registro de imóveis sabe em nome do titular. Mas o registro, ele não é obrigatório para começar a ter eficácia o contrato do banco. Exatamente. Só que o banco... O registro é importante se, por exemplo, ocorre um inadimplemento e precisa fazer o leilão extrajudicial. Daí precisa do registro. Mas ele não é condição para começar a estar valendo. Mas o problema é o seguinte, a cláusula primeira, normalmente, dos contratos de todos os bancos, prevê que se não for possível a alienação, é uma cláusula resolutiva, sabe? Se o contrato não for passível de registro, o negócio está desfeito sem ônus para o banco. Então é por isso que esse negócio dele se torna ineficaz, sabe? Eu tive ano passado um caso que o cliente financiou o imóvel, mudou, fez uma reforma, pagou a terceira, quando ele foi pagar a terceira parcela, o negócio voltou. Aí não conseguiram averbar e deu assim um baita de um transtorno, sabe? Joseli, pode falar. Oi? E qual o motivo que não conseguiu? Nesse caso, era uma troca de nome da mulher, porque a mulher ela era o segundo casamento, e aí o documento dela era o documento de casada. Ela tinha tirado o sobrenome do ex-marido, e aí ela estava no documento, no RG que ela juntou lá, ela estava com o nome de solteira, mas daí lá no registro estava o nome de casada, a vendedora, né? E aí, então, isso aí foi lógico, teve uma incompetência global, inclusive do correspondente, que ele não atentou os prazos de resolução, né? Então aí o negócio voltou por quê? Prenotou em 15 dias e eles não resolveram. Então quando não resolve a prenotação, eles devolvem e aí foi cancelado o negócio. Joseli, o que acontece? Veja só, ninguém precisa do dinheiro todo para mudar, tá? Isso é uma questão que a gente normalmente orienta da seguinte forma: eu vou comercializar o meu imóvel, mas eu preciso receber X para poder ir para o próximo, tá? Então a gente hoje faz lá uma venda casada. Eu vendo o meu imóvel para você, se você me atingir as condições a seguir. Veja que hoje, por exemplo, uma locação de short stay lá, 90 dias, você vai pagar R$6.000. Então não é desculpa. Eu sei que assim, eu faço dezenas, esse ano eu devo ter feito uns 10 contratos pelo menos com essa condição, que a pessoa ia mudar do imóvel 90 dias depois que saísse o financiamento. Por quê? Ela tinha que receber o dinheiro do financiamento, dar entrada na outra casa, financiar a outra casa para ela poder ir embora. Isso é normal, tá? Isso acontece todo dia. Só que a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar em mecanismos e em formas de tentar minimizar isso, tá? O que normalmente a gente faz para minimizar? Você condiciona a conclusão dessa tua primeira venda à aquisição da segunda. Então, por exemplo, se é um imóvel de um valor um pouco mais baixo, que a pessoa não vai dar uma entrada muito gorda, é praticamente impossível. Você vai estar escravo ali dessa segunda venda. Mas se, por exemplo, a pessoa vai ter 200 mil para dar de entrada, e aí ela segura essa entrada para a assinatura do contrato, você pode falar para ela: não, assina esse negócio aqui agora, me passa para cá o dinheiro porque eu preciso comprar um outro imóvel, tá? Aconteceu inclusive com um cliente meu, que era o seguinte: ele estava vendendo um imóvel de 500 mil para comprar um imóvel de 1 milhão. Ele tinha que dar 200 mil, exatamente 200 mil, na segunda compra,
tá? No imóvel que ele estaria comprando. E aí a negociação que nós fizemos, ele iria de fato vender o imóvel dele lá por 500 e a pessoa daria 200 mil de entrada, acho que era 250 mil de entrada. Só que ele queria dar 5 mil de sinal e dar uns 245 na assinatura do financiamento. E aí eu chamei eles no escritório e a pessoa falou assim, não, mas eu consultei um corretor, o meu advogado e o gerente do meu banco, ele falou para de jeito nenhum eu dar os 250 mil, para dar só 5. Daí eu falei para a pessoa assim, o imóvel estava anunciado por 600, tá? Eu falei assim, olha, nessa transação, se você vender esse imóvel, se você der esses 5 mil de arras, o imóvel continua anunciado, tá? Ah, mas isso daí é má fé. Não, é negócio, por quê? Você gosta de dinheiro? O meu cliente ele precisa desse dinheiro para poder fazer uma nova transação. Se você dá 5 mil de arras, ele vai vender por 520 mil, te devolve os 5 e ainda sobra 10, né? Ele vende por um valor muito maior. Então, eu entro aqui no quarto item e, para mim, no quinto item, né? Então, primeiro comprador, segundo vendedor, terceiro objeto, quarto a posse e o quinto item, que é a penalidade que você pode impor no contrato, tá? Ó, deixa eu só ver aqui que a Paula estava falando que a... Douglas. Pode falar. É porque, assim, ó, pelo menos que eu tenho visto aqui em Londrina, né? A pessoa, em vez dela vender, a pessoa que quer comprar um imóvel que a gente chama de upgrade, né? Um imóvel melhor. Em vez de ela vender primeiro para pegar o recurso e ter para comprar, ela já quer dar em permuta, entendeu? Aqui tem muita permuta mesmo. Então, que nem você falou, né? Da condição de primeiro vender e tal. Então, É muito difícil. o que eu vejo muito é a pessoa querer, tipo, passar o imóvel. Só que daí, quem está vendendo quer a maior parte em dinheiro, né? Então, acaba que não sendo, de fato, uma permuta, né? Acaba sendo, a gente fala doação em pagamento, então, que a permuta é quando o imóvel tem um valor maior que o dinheiro, né? 50%, mais 50%, né? Assim, juridicamente falando, ele acaba sendo tudo permuta. Assim, tecnicamente ele não é permuta porque daí saem duas escrituras de compra e venda, né? Mas quando você faz uma permuta de mais 50, de menos 50, daí você fica na mesma escritura as duas situações. A Paula Custódio também comentou, deixa eu só ver aqui que ela... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, então. E, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer oferecer algum imóvel, mas o vendedor, não, eu quero o dinheiro, né? Porque a pessoa está vendendo, tá ela tem preferência pelo dinheiro. Não tem jeito, né? É verdade. A Ana também comentou, a Paula comentou também de um negócio que ela perdeu por causa da engenharia. O que está acontecendo, tá, Paula? Não vai dar para a gente falar nessa live de hoje, porque esse tema dura 2 horas, tá? Que é o quê? A responsabilidade civil do corretor de imóveis. A gente pode fazer uma live num outro dia, ou então, se você quiser dar uma olhada lá, eu até fiz uma no Cresce de São Paulo sobre esse tema, que é um tema que eu até gostaria de criar coragem e escrever um livro sobre. Porque o que acontece? O corretor de imóveis, ele tem a atribuição dele no artigo 722 do Código Civil, que fala o quê? Que o corretor é uma pessoa não ligada a outra por meio de mandato, prestação de serviço. Então ele fala assim, que o corretor não é ligado por prestação de serviço. O que fala o Código de Defesa do Consumidor? Que o fornecedor, ele é aquele que presta serviço, tá? Então, eu entendo, né, que ele não é um prestador de serviço, porque o Código Civil fala que ele não é. Se ele for enquadrado como prestador de serviço, aí ele responde solidariamente pelo negócio. Então, se no teu caso, por exemplo, tivesse um processo e aí a pessoa pedisse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o juiz aceitasse, você teria sim que devolver o todo, tá? Eu tenho uma decisão aqui que eu sempre não, acho que nas 2 últimas vezes que eu fiz a apresentação, eu acabei comentando que é uma decisão do TJ de Santa Catarina que fez o quê? Ele falou que o corretor de imóveis responde solidariamente pela devolução dos valores ao construtor, devolução dos valores ao consumidor
que adquirir o imóvel do construtor. Então pense o seguinte, o construtor, quando você vai vender o imóvel na planta, aí você está diante do Código de Defesa do Consumidor, tá? Por quê? Porque a construtora vende o produto lá, tal, beleza. Equipara, né, ao fornecedor o construtor. Então, você, como corretor dessa mediação, você tem ali no ciclo a prestação de serviço por causa do construtor, não por causa do teu ato de corretor. E você, o julgado ele é de 14 de abril desse ano, tá? Depois eu posso colocar lá pro pessoal dar uma olhadinha, até fiz vídeo já disso. Ele falou o seguinte, que tinha que devolver o corretor 510 mil da compra do imóvel, 50 mil de emolumentos que foram pagos, impostos e tal, ETBI, e também ele foi condenado a pagar mais 50 mil de honorários para o advogado da outra parte. A transação era a seguinte, foi feita a compra do imóvel na planta e aí no contrato tinha um imóvel, um prédio lá, que seria entregue com churrasqueira na sacada e medidor de gás e água individualizados. Quando foi entregue o prédio, não tinha churrasqueira na sacada e também não era individualizado. E aí a pessoa ganhou essa ação contra o corretor, porque a construtora acabou quebrando. Eu trago sempre, quando eu falo dessa proposta também, e da promessa de compra e venda, quando você vai fazer essa venda na planta, né, que você tem que ficar antenado? Veja o imóvel, quem que é esse construtor, sabe? Porque hoje em dia tem muito construtor ou incorporador, porque você sabe, né? O incorporador não necessariamente é uma construtora, ele pode ser um corretor de imóveis, ele pode ser uma imobiliária, e ele pode ser um cara que está só especulando no mercado. Então, é importante você fazer uma due diligence da própria construtora, né? E normalmente, quando você vai comprar um imóvel, ela é uma SPE. Então, você tem que ver a SPE e você também tem que ver as empresas coligadas. Eu fiz uma análise para um cliente hoje, até eu cheguei bem em cima da hora, se fosse às 19 eu não ia conseguir entrar, né? Que o cliente ele estava comprando o último imóvel do prédio e tinham, entre a SPE e as empresas coligadas, tinham um SA mais 3 CNPJs e 7 sócios. Eles tinham mais de 300 processos somados. Então, veja só, o que o cara do cartório falou para ele? Não dá nada aqui, você pode renunciar às certidões porque tem a concentração dos atos na matrícula, né? Então, hoje se não está na matrícula, não tem problema. Só que nesse caso, tinha na matrícula. Tinham 2 indisponibilidades de bens da vara do trabalho e um caminhão de coisas que estavam por vir, né? Aí a gente conseguiu... Oi, Adri, tudo bem? A Adri é da My House. Ô Douglas, a construtora não estava em recuperação judicial? Nada. Golpezinho assim, aquele, sabe? É que eu não sei se o pessoal sabe, mas assim, quando a empresa entra em recuperação judicial, é um ótimo negócio, é uma ótima dica. Por quê? Porque significa que ela tem a contabilidade certinha. A maioria das empresas, a gente faz o escritório de recuperação judicial por conta do meu sócio lá, o professor Rafael Micheves. Ele é especialista nessa área, ele já fez vários pedidos de recuperação judicial. Mas o que acontece? Para a empresa poder fazer recuperação judicial, ela tem que estar com a contabilidade perfeita. Então não pode ter o sócio ter um Porsche, a empresa está falida, tem uma série de coisas ali que não podem ser feitas, sabe? O que eu queria trazer para você aqui também, quando você vai vender um imóvel, por exemplo, na planta, é importante que o corretor lembre, daí também o comprador ali, que ele tome nota de que esse imóvel ele tem que ter uma escritura, né? Eu não posso comprar lá, não, você vai comprar uma fração ideal do solo. Não, você já tem que comprar lá a tua unidade autônoma, né? Então, você tem que ter lá o registro de incorporação, você tem que estar bem antenado com relação a isso, tá? Quais são... Eu tô trabalhando com esse corretor, então assim, eu só tô trabalhando com 2 construtoras que eu sei que tem referência, que tem conceito, né? Tipo a Plaenge, que eu não sei se tem em Curitiba, deve ter, né? Tem, gigantesca. A Quadra aqui, então assim, eu não vou
pegando tudo, assim, sabe? Mas é certíssimo, porque eu acho que assim, o corretor, no mundo inteiro é assim, eu nem tenho tanto conhecimento assim no exterior, mas eu tenho um colega que é o vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e a gente estava trocando uma ideia sobre essa minha questão de repente escrever um livro e tal sobre o corretor, e até ele me deu um PDF que é de uma tese de mestrado, acho que 2020, 2012, e foi apresentado nos Estados Unidos, e aí lá o corretor ele é uma outra coisa, assim, sabe? Porque o corretor ele é um hub de negócios. Então, poxa, eu preciso vender um imóvel. Não é que o corretor vai atrás da pessoa, você quer vender o seu imóvel. Não. Quem quer vender o imóvel vem atrás do corretor, sabe? Então, é uma situação totalmente oposta, assim, do que a gente vive hoje. Então, no Brasil tem, acho que 1,2 milhões de corretores. No resto do mundo não é assim. Por quê? A profissão de corretor é uma coisa muito séria, sabe? Na semana passada nós fizemos uma live, um podcast com o Hope, que é corretor da GT Building, e ele é coordenador, gerente e tal. Ele é um cara sensacional, assim. Ele falou assim, eu tenho uma raiva porque ele é advogado também, né? Advogado e pessoa de empresa também. Ele falou que o pessoal fala assim, o que você é? Eu sou engenheiro e eu sou ex-engenheiro, eu sou corretor. Eu sou arquiteto, eu sou corretor. Ele falou, cara, se você está ganhando dinheiro como corretor, você é corretor, né? Então não precisa ter vergonha, não é verdade? E eu acho assim uma profissão tão bacana, assim, tão bonita. E às vezes o pessoal acaba não valorizando, né? Eu gosto de falar assim que eu fiz o E curso. assim, Oi? oh, perdão. Você terminou? Não, deixa eu falar rapidinho. Eu fiz o curso de corretor para ver o que os corretores aprendiam, né, no técnico de transações lá, mas eu não fui fazer a prova. Eu queria só ver mesmo qual que era o conteúdo e tal, né? Mas eu não tenho aptidão nenhuma, porque eu já ia. Não... você não quer? Então dane-se, não vou fazer um negócio com você então. Aí eu gosto de fazer o contrário. Vou vender para outro. Tem que ter paciência, muita. Muita. Aí eu vou trazer para vocês rapidinho também algumas coisas que a gente normalmente não coloca na proposta, mas é legal você ter como norte. Então tem uma coisa que o pessoal sempre esquece, lógico, quem é advogado sabe, que é o seguinte, sempre esquece não, que o pessoal não sabe, né? Você vai lá e preciso vender o imóvel dos meus sonhos. Você foi lá, trabalhou a vida inteira, comprou a casa e você precisa vender essa casa do dia para noite. Você pode colocar uma cláusula que está no 505 do Código Civil, que é a retrovenda. Então você vai lá, vende o imóvel para uma outra pessoa, e aí se aquela pessoa for vender o imóvel em determinado prazo, ela tem que oferecer para você comprar esse imóvel de novo, né? É a de preferência, né? Cláusula de preferência. Essa é a retrovenda mesmo. Então, tipo, no período ele só pode vender para você. Aí, se passado, acho que são 2 anos, né? Se passado aquele prazo, aí você tem a preferência. E aí, quando você vai estar comercializando, por exemplo, que acho legal colocar para o pessoal, quando você está colocando um imóvel à venda, e, por exemplo, é um imóvel de herança, tem lá 3 irmãos. Esse imóvel, tecnicamente, ele é um condomínio. Se tem um condomínio, os condôminos têm preferência. Então, é legal que você tenha autorização de vendas e faça a proposta em nome de todos, né? Porque se ficar alguém de fora, esse cara pode adquirir o imóvel para ele. Então, ele pode pedir lá o direito de preferência. Quem mais tem a preferência, né? É o nosso amigo inquilino, né? Quem que gosta de vender imóvel que tem inquilino, né? Ninguém gosta, porque sempre dá BO. O cara não deixa nem visitar, né, Ana? E também, assim, o que eu vejo, né, trabalhando nas imobiliárias? A imobiliária coloca quando tem locatário, primeiro ela anuncia nos portais, aparecendo um interessado, daí que ela vai notificar o locatário. Só que eu penso assim, o locatário é um potencial comprador, então, ao meu ver, primeiro teria que oferecer para ele recusando, anunciaria nos portais. Então, aí... Só que o que eu penso é o contrário.
O que que diz a lei, tá? Porque assim, essa questão ela é bem complexa. O pessoal acaba fazendo sempre pelas avessas. Tecnicamente, você tem que dar a preferência na compra. Então, dar a preferência na compra significa o seguinte: vou vender meu imóvel por 100 mil reais. Eu falo para o meu inquilino: Ô Zé, você quer comprar uma casa? 100 mil. O Zé fala: não quero. Você, beleza, manda um WhatsApp. Então você vai ter que abrir a casa para os caras ver, beleza? Beleza. Show de bola. Aí você recebeu uma proposta. Então você recebe uma proposta formal: olha, 95 mil reais, 10 cabeças de gado, mais. Nem sei quanto é que são cabeças de gado, enfim. Mais um chevette, mais uma bicicleta, mais um papagaio e 10 mil em dinheiro. Você tem que pegar esta proposta que você recebeu e aí sim notificar, cientificar, né? E aí o notificar hoje não é mandar uma notificação judicial, é comunicar, mandar um e-mail, um WhatsApp mesmo: fulano, tem essa proposta aqui, você quer cobrir? Se ele falar que não quer, você já tem a negativa, tá? Se ele não falar nada... Se você mudou a proposta inicialmente feita para ele, daí você tem que falar: ó, mudei tal coisa, né? Então, Agora no meu entender é o seguinte... Então, no meu entender é o seguinte: como você tem 30 dias para recusar, se você fez uma proposta original, pense o seguinte: você é corretora, você é inquilino lá onde você mora. Aí eu vou lá, eu sou teu locador. Eu falo assim: ó, Ana, você quer comprar esse imóvel hoje por 100 mil? Hoje você não tem os 100 mil. Aí você fala: não, não quero. Daqui a 3 meses, Ana, vendi o imóvel por 100 mil. Porra, agora eu tinha os 100 mil para te comprar. Entendeu? Então, essa proposta, ela sempre vai ter que estar, essa renúncia à aquisição, ela sempre vai ter que estar atrelada a uma proposta efetiva, tá? Então, isso que fala a lei. E a lei fala o seguinte: que você tem que, além de ter a proposta efetiva, você tem que mostrar todas as condições do negócio, tá? Eu vou até ler aqui, eu odeio ler artigo, mas assim, o parágrafo único do 27 da lei do inquilinato fala o seguinte: a comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço e a forma de pagamento, a exceção de R$11, bem como o local em que será examinada a documentação lá. Então, assim, veja, você tem que comunicar ele no momento em que você tiver a proposta efetiva, tá? Então, isso é fundamental. Qual que é o ônus daí se você não oferecer, tá? Por quê? O inquilino, ele tem a preferência se ele tiver também o contrato dele registrado, né? Então, se você causar um prejuízo para ele... Não tem, né? A maioria não tem. Se você causar um prejuízo para ele, ele poderia te processar como locador, tá? Porque você causou um prejuízo para ele, mas ele não pode anular a venda, entendeu? Ele não pode adquirir o imóvel, beleza? Então ele vai ter direito ali a uma indenização do locador. Por quê? Porque o adquirente, ele não está atrelado àquele negócio, porque ele não é H-Omnis, não está na matrícula. Quando você faz um contrato de locação com uma cláusula, por exemplo, de vigência, ou registra ele no registro de imóveis, você dá ciência inequívoca a H-Omnis, a todo mundo. Então aí você estaria lá com a possibilidade de ter esse negócio desfeito. Se você só tem o teu direito ali subjacente da negociação em si, você pode ter direito a uma indenização contra o locador. O que acontece, tá? Também, imagine que você vai lá e visita o imóvel. E aí dali a pouco você volta: comprei o imóvel. Bom, se o adquirente sabe que tem um inquilino e também não diligencia se foi feita a preferência, né, ou a renúncia à preferência, aí sim ele poderia ser responsabilizado. Mas a jurisprudência massiva é o seguinte: só vai ter direito a anular a venda se tiver nos registros de imóveis. Se não tiver nos registros de imóveis, pode cobrar do locador. E aí é sempre bom a gente lembrar do prazo para você tirar o inquilino. Então, quando eu faço a compra e venda não enseja o despejo, tá? Então eu fui lá e comprei um imóvel. Eu não posso despejar alguém pela compra e venda, né? Eu vou lá e faço que, olha, eu quero que você saia porque eu adquiri esse imóvel, o artigo 8º lá da lei do inquilinato. Então o adquirente, ele
notifica o inquilino que para ele sair em 90 dias. Aí tem um erro, no meu entender, na lei, que é o seguinte: a lei fala que quando você sair lá o registro de imóveis, então quando você tiver com o imóvel no seu nome, você vai lá e manda o cara sair do imóvel. Só que imagine a seguinte situação: eu vendo o imóvel para Paula e a Paula vai lá e não vai registrar. Eu vendo para ela posse, já de imediato. Aí ela poderia notificar o inquilino: olha, eu comprei a posse aqui, então você vaza em 90 dias. Por quê? Você tem o direito da posse, porque a posse é minha de propriedade e eu estou vendendo essa posse. E o que é o contrato de locação? É o uso da posse, tá? Não é posse precária, pelo amor de Deus, posse precária é outra coisa. É o uso da posse, é você deixar a pessoa utilizar o seu imóvel. Então, no meu entender, se eu fizer uma promessa de compra e venda com uma entrega da posse imediata, eu poderia notificar o inquilino para que ele saísse em 90 dias dessa data, não necessariamente esperar ali a tradição ou a troca da propriedade. A Vilma falou pra gente: permuta diária por unidade futura é bem complicado de montar a contraproposta. Vilma, eu até fiz há 2 semanas atrás, eu acho, uma apresentação lá no escritório. Não sei se você teve a oportunidade de ir, mas ela tá, acho que no meu, acho que tá até no YouTube essa. Ela também, assim, a gente fala bastante disso. A gente fala de todas as permutas, a forma de comissionamento, mas é uma coisa que acontece muito, sabe? É raro, mas acontece todo dia, né? A gente gosta de dizer. Hoje mesmo a gente fez uma análise lá no escritório, que é um empreendimento grande que vai acontecer. Grande não, ele como é que eu posso dizer? Todo mundo vai conhecer, né? Se der certo. Que vai ser ali próximo do shopping Pátio Batel, que é a área do Batel Sorro, que eles estão fazendo lá, vão destruir várias casas para fazer apartamentos ali de 1 por andar, vai ser um ou 2 por andar, fica um negócio bem, bem chique. E a gente está fazendo essa análise pelos donos dos terrenos, né? Que eu acho horrível esse termo terrenista, né? Parece coisa de sei lá o que, mas é pelos donos dos terrenos. E aí, nesses casos, essa permuta é legal você ter assim, o ideal é que você tenha uma garantia fora do negócio, porque como vai ser uma permuta por unidade futura, você tem que confiar muito na construtora, né? Você tem que confiar mais na construtora do que confia no pai. Então é bem complicado, sabe? Tem que fazer muito bem a due diligence lá e analisar com carinho, sabe? A Paula falou assim, que vendeu um imóvel em finalização de construção, aguardando documento, que a gente paga a entrada e agora está pedindo para revender. Pode isso? Paula, pode revender. Algumas algumas construtoras, elas cobram uma taxa, que é uma taxa de transferência de normalmente 4%. Não é uma comissão imobiliária, mas é uma taxa de transferência de 4%, tá? Por que elas cobram essa taxa? Porque antigamente, quando estava lá bombando o mercado imobiliário, aqueles montes de lançamento, o que acontecia? Eles faziam o lançamento de um prédio lá de 200 apartamentos e os primeiros eles vendiam muito mais barato para capitalizar. Só que eles faziam o seguinte: 5 mil de entrada e a primeira para daqui a 100 dias, 200 dias. E aí os corretores mesmos compravam 4 ou 5 unidades dessas, porque dali 2, 3 semanas já estavam com preço mais alto e eles iam revendendo. Só que essa revenda acabava prejudicando a construtora. Por quê? Eu não sei quem já trabalhou aqui com VGV, até a gente pode fazer uma live qualquer dia. Eu vou chamar daí a Andressa Magalhães para fazer, porque ela entende bastante disso. Que é o quê? Então, quando você pega o VGV da obra, por exemplo, uma obra vale 10 milhões. Os primeiros 10 milhões vai ser o valor da venda total do prédio. As primeiras unidades, eles vão vender normalmente por 18, 20 a 28% a menos do valor de equilíbrio, e as últimas 18 a 28% a mais. Então vai depender muito da velocidade da obra. Então, por exemplo, a construtora, eu preciso me alavancar aqui, então eu vou vender 10 unidades, 5 unidades mais baratas e depois eu vou subir o preço. Então o que acontecia? No lançamento é mais em conta, né? Isso.
Então o que acontecia? O cara vendia a unidade mais barata, só que ele já precisava vender mais caro. E ficavam os corretores, né, ou quem estava adquirindo ali, vendendo esses imóveis mais baratos. Então ele pode fazer essa revenda sim, tá? E aí ele tem alguns mecanismos jurídicos para fugir da tributação. Porque se ele vendeu e não transferiu para o nome dele ainda, ele pode daí fazer lá um cancelamento, um estorno dessa transação e a construtora vende direto para o outro adquirente, tá? É possível fazer sem problemas. Ô Douglas, às vezes a pessoa, eu tô com um apartamento assim, eu acho que era 1,5 milhão o apartamento, tá na planta ainda, né, tá construindo, eu acho que a entrega é em outubro de 2025. Ela pagou 300 mil, acho que tem que 11, e agora ela quer vender para outro comprador entrar no lugar dela e continuar pagando a entrada, que é a história de balão e tal, sim, sabe? sei. Então, daí o novo comprador vai precisar fazer uma capacidade de pagamento para ver se ele consegue entrar e dar o dinheiro que ele já pagou para essa pessoa, né? Meu Deus do céu, vai. Vai, pior que vai. A Vilma tá falando que a gravação termina quando eu vou falar da unidade futura. Nossa, Vilma, pior que eu nem vi. E acabou mesmo, porque eu sempre deixo o celular que fica gravando pra gente postar depois no modo, tipo, com o carregador. E naquele dia eu acabei esquecendo. Depois eu te mando, se você puder me mandar um oi no Whats, depois eu te mando o meu... Eu tenho um link, eu tenho ela inteira, mas aí se a Ana Paula nos permitir, eu falo rapidinho aqui da permuta por unidade futura. Posso falar? O Douglas. Diga. E tem construtora incorporadora que ela só negocia a entrada, que seria até 50% do valor do imóvel. A outra metade, ela não negocia tudo, daí teria que ser por meio de financiamento imobiliário, né? Exato. Ou pagamento à vista, claro, né? Que nem a Plaenge eu acho que ela não negocia tudo. Então, se a pessoa que for entrar no lugar dessa pessoa que começou a pagar, ela tem que ter um financiamento aprovado, né? Ou ela paga à vista, né? Ou ela paga à vista. Eu vou falar rapidinho, então, sobre aquela questão lá da permuta por unidade futura. Então, o que acontece? Eu tenho lá um terreno, né? E aí esse terreno hoje vale 2 milhões de reais, e eu vou dar ele para uma construtora, e essa construtora vai me dar uma casa, ou um andar de um prédio, ou sei lá o que vale 3 milhões de reais. Então, eu tenho um valor futuro. As construtoras, elas escondem esse número, mas ele é bem simples, tá? Um empreendimento, o dono do terreno, ele fica com 12 a 22% do valor do VGV, tá? Eu tive uma corretora que me procurou essa semana, falou assim, nossa, mas eu não acho justo porque a construtora vai gastar R$2.000 o metro quadrado para construir e ela vai vender por 6.000 metros quadrados. Então eu quero que no contrato de permuta que você vai fazer, que ela receba pelo valor da construção. Mas isso não é o valor, né, correto. Então você sempre vai receber a unidade pelo valor de mercado, tá? E aí você tem que colocar nesse teu contrato que o teu imóvel ele vai ter as mesmas características dos demais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje quem dita a regra sobre o que é um prédio é o CUB, tá? Então, se você digitar lá tabela do CUB, vai aparecer unidade autônoma, prédio com 18 andares, com 8 andares, com Minha Casa Minha Vida, padrão A, padrão B, padrão C, padrão luxo, super luxo e tal. Quando você pega, por exemplo, um super luxo 8 andares, ele vai ter rooftop, vai ter academia, vai ter, sabe, ele vai ter uma série de coisas. A escada tem que ter uma determinada largura e tal. Então, não é que o Zezinho vai lá e escolhe, vou fazer um prédio torto, vou fazer um prédio assim. Não, ele tem que obedecer ali uma determinada condição, tá, do CUB. Então, você está ali meio que escravo do CUB. Então, o que é importante você ter lá no teu contrato de permuta por unidade futura? Qual é o tipo, tá, de negócio que você está fazendo? Eu estou trocando, então, um terreno por um site,
por um apartamento que vai seguir o padrão A, B ou C. Eu abri aqui, quem quiser acessar depois, eu vou colocar, deixa eu ver onde eu vou colocar. Eu não sei se eu consigo colocar aqui no Instagram, mas é o seguinte, é cube.org.br/projetos espaço padrão. cube.org.br/projetos-padrão. Se você colocar Cube Projeto Padrão no Google, você já vai achar. Então você tem lá, nessa minha permuta aqui, que eu estava fazendo, ela era uma permuta, cadê aqui? R8A, que era o quê? Ela era uma permuta com um valor de, perdão, é o R8N, tá? O R8N, ela era uma permuta com um valor de unidade autônoma de 5.998,73 no metro quadrado. Então, ela tinha que ter aqui garagem, escada, elevador, 64 vagas e tal. Na R8B, por exemplo, para vocês terem uma noção, o valor do metro quadrado é 2.801. Então, imagina o seguinte, você faz lá um contrato de permuta e não coloca qual é o padrão construtivo. Você acha que o teu cliente vai ter um imóvel top, né? Tudo alto padrão, né? Que é o alto padrão, que é o que o teu bolso consegue pagar. Então, uma lajota 30 por 30, para quem está com um imóvel no reboco, é alto padrão, entendeu? Mas aí, então, existe aqui esse padrão construtivo. Então, se você está lá no R8B, você está falando que é uma residência multifamiliar padrão baixo, que vai ter o quê? 32 vagas de garagem, 2 dormitórios, sala, banheiro e tal. Quando você fala de uma R8N, você está falando de um valor de construção de 5.998. Então, aí ele vai ter 64 vagas, cômodo de lixo, instalação, não sei o quê. Então, ele tem uma série de coisas, de itens a mais, tá? O Código Civil, ele trata das permutas a partir do 532, se eu não me engano, que ele fala o seguinte, que a permuta aplica as mesmas regras da compra e venda. Uma das exceções é o quê? Que o valor das despesas, tá? Que na compra e venda normal correm pelo adquirente, na permuta, como os dois estão adquirindo, cada um paga metade. Então, se você não colocar no teu contrato de permuta que o proprietário, quem está adquirindo o imóvel de valor maior, vai pagar o imóvel de valor maior, e quem está adquirindo o imóvel de valor menor vai pagar o valor menor, ambos vão pagar metade. Então, imagina o seguinte, você está comprando uma casa de 1 milhão e vendendo a casa de 100 mil. Você vai ter que pagar o imposto, metade do imposto de cada um dos imóveis. E o que fala da unidade futura, que é o tema da pergunta da Vilma, é o 535, que fala o seguinte, na permuta por unidades 535, né? Estabelece que na permuta cada um dos contratantes é ao mesmo tempo vendedor e comprador. Isso se aplica apenas à permuta por unidades futuras, onde os imóveis devem estar em construção ou em planejamento e a entrega do imóvel é postergada para o futuro, tá? Então, ele traz, né, essa questão. Então, o que você tem que avaliar? Você tem que avaliar a idoneidade da construtora, porque você não sabe lá no futuro se ela vai existir ou não, tá? O pessoal fala assim, eu vou comprar um imóvel financiado e aí a Caixa lá, né, vai garantir essa construção. As construtoras acabam fugindo de fazer o financiamento por um agente financeiro qualquer. Por quê? Porque o custo dessa obra é muito caro, né? Então ele vai pagar lá uma taxa de juros para o banco alta, né? 10%, 12% ao ano. Então, ele acaba usando o recurso próprio ou usando o artifício de vender a unidade lá para posterior entrega. Então, você vai lá e compra, dá uma entrada X e vai pagando, né, o saldo de obra, e aí quando termina a obra, você faz o financiamento, tá? Aí, o que é importante a gente trazer nessa penhora dessa transação por imóvel futuro? O mais importante é você ter o descritivo desse imóvel, o que vai ficar nessa permuta ou não,
E você ter também, agora que eu vi que a Ana caiu, Ana do céu, te derrubei. Deixa eu ver se ela volta. Você tá aí, Ana? Aí, o que é importante? Você tem, então, qual que é essa permuta, o que você vai receber, em que condições você vai receber esse imóvel e ter bem claro lá o R dele. E eu gosto de dividir o contrato de permuta em duas etapas. A primeira etapa é a etapa documental. Então é o seguinte, quanto tempo você vai levar para liberar esse imóvel? Ah, eu vou levar 2 anos para liberar esse imóvel. Ah, não, 2 anos não deu. Oi! Virou de novo a câmera. Eu vou levar 2 anos. Te derrubei? Você caiu? Tá tudo bem? Acabou a bateria. Ô, pecado. Não, eu deixei o meu espetado. Aí eu só estava concluindo aqui o negócio da unidade futura. Então, o que é importante a gente ver lá na unidade futura? Que essa construtora ela tem idoneidade e qual vai ser o padrão construtivo que ela vai executar nesse teu empreendimento. E, inclusive, se ela tem algum prédio já construído, que você pode colocar no contrato, que vai ser o acabamento igual do prédio X lá, não tem problema, você pode colocar, tá? E você dividir esse contrato em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa documental. Então, eu vou ter que demolir uma casa, eu vou ter que tirar uma árvore. Você coloca lá o prazo de execução da aprovação de projetos e do registro de incorporação. Esse prazo leva normalmente 9 meses, tá? Aí a segunda etapa é começar a obra. Se eles não começarem a fazer essa construção no prazo X, você tem que ter autonomia, enquanto dono do terreno, de desfazer esse negócio com essa construtora e vender o teu projeto para uma outra construtora. Por quê? Porque você não tem garantia nenhuma, sabe? Infelizmente, você tem que ficar antenado nessa, quando você for fazer a permuta por unidade futura, porque ela tem a construtora ela pode se quebrar no meio do caminho ali e você ficar. Você tinha lá, por exemplo, naquele meu cliente, ele tem uma casa lá que ele pode morar hoje e aí ele daqui a 2 meses derrubam a casa dele e ele vai ficar com um buraco no lugar, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado assim quando for fazer permuta por unidade futura, porque é como a gente fala, né? Você está comprando um sonho e como dono do terreno você tem que se resguardar, sabe? Porque muitas vezes essa construtora pode vender todas as unidades, inclusive as tuas, no contrato de gaveta, e aí você ficar com o pepino para frente, né? Ô, Ana, a gente tinha combinado de falar meia hora, né? A gente já tá 1h20. Eu não paro de falar, né? Você viu? É uma sopa de letrinhas, né? E nós não falamos da arras, do sinal, tudo. Vamos falar rapidinho. Sinal. Gente, o que acontece? As arras tem 2, tá? Tem as arras do 420, que é quando permite o arrependimento. Então é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui, mas não estou muito seguro. 420, tá? Tem uma imobiliária na jogada, vai ser feito financiamento, vai levar um tempo para conseguir fazer esse financiamento. 418, tá? No 420, eu não tenho nenhuma outra taxa, então eu não posso cobrar a mediação imobiliária, tá? O que a gente fala para os corretores? Quando você tiver o cliente vendedor, faz autorização de vendas e fala que se for feita uma proposta com arrependimento, que a comissão vai ser devida por ele, porque daí ele vai te pagar a comissão, tá? Porque ele pode se arrepender, né, desse negócio. Se você vai fazer uma transação normal, que você não tem uma transação de vendas, que é parceria e tal, faz o 418 e daí no corpo da proposta, no corpo do contrato, coloca que caso seja desfeito o negócio, por qualquer motivo, as comissões vão ser devidas, tá? Eu gosto de usar o termo remuneração, porque remuneração é como trata o Código Civil, né? O Código Civil não fala de comissão. Então ele usa lá a remuneração, então a gente pode usar lá remuneração para o pagamento do corretor, tá? O que é importante? Quando você faz uma proposta sem arras, ela não vincula as partes, ou quando você faz com uma arras futuras, não existe, tá? Eu vou te dar arras num cheque, isso não existe.
Ah, eu vou te dar um arras no cheque pré-datado. Não existe, tá? Porque arras é transferência. Tem uma imobiliária aqui que ela deixa o cheque, né, tipo uma calção assim, e se o negócio for, ela deposita o cheque, se o negócio não for para frente, devolve o cheque e não acontece nada, né? Volta ao estado. Sim. O que acontece? O calção só está previsto na lei do inquilinato, né? Então não tem nada a ver com compra e venda calção, né? Não, Sim, eu usei esse termo, mas eu Não, não mas é o que sei. eles Às usam. Não, vezes mas eles usam. Eles falam assim, não, eu vou deixar um calção aqui, mas eles usam mesmo esse termo. Mas na prática não é isso. E rejeitei assim já vários negócios, vários clientes que, não, mas eu tô com o cheque aqui e tal, eu posso depositar. Eu falo, não pode. Não pode por quê? Você perdeu o time, tá? O timing era, deposita lá e faz o negócio. Por quê? Porque a lei fala o seguinte das arras, que a arras, você vai lá e você vai trocar de mão, tá? O dinheiro. Então, eu te dou as arras. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não te dei, né? Ou como é que eu vou reter uma coisa que eu nunca tive? Você entendeu? Então, assim, as arras são o seguinte: quem dá as arras tem o direito de receber em dobro se for desfeito o negócio. Se você não recebeu essas arras, você não pode estar com o processo cobrando ela, porque você nunca recebeu. Então, o contrato não foi perfectibilizado, tá? Isso é e muito assim, na triste. verdade, pro vendedor eu acredito que pro vendedor é pior quando tem arras. Eu acho que as partes têm que estar devidamente cientificadas quando tem arras, porque se você for ler o 418 ou 19, o vendedor tem que devolver em dobro, atualizado, mais juros, mais honorários do advogado. Então dá mais que o dobro. E mais a comissão, viu? E pode incluir a comissão aí, que é direito. É direito. Aí o pessoal às vezes coloca assim: não vou contratar arras, vou colocar uma cláusula penal. A cláusula penal ela está prevista no Código a partir do 409, tá? E no 413 fala o seguinte, que a penalidade pode ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessiva. Então pense o seguinte: você vai lá e contrata arras de 10 mil reais numa transação de 1 milhão, tá? Se a pessoa desistir, você vai lá e entra, né? Recebe as suas arras em dobro, ou devolve as arras, tá? Ou não devolve as arras e fica o dinheiro. Beleza. Se você colocar que em caso de desistência não tem arras, em caso de desistência você vai pagar uma multa de 10 mil reais, uma multa de 10 mil reais é um valor alto, né? Então pense o seguinte: o imóvel você iria usar para locação e você ia ganhar R$1.000 por mês de locação nesse imóvel. Então uma multa de 10 mil é uma multa alta, são 10 meses daquele aluguel, sabe? Então quando o juiz ele se debruça sobre o processo para analisar, ele faz o quê? Ele tem que buscar ali uma decisão equânime, ele tem que buscar uma decisão que vai ali atender a média da população. Então ele fala assim: porra, o cara desfez o negócio uma semana depois e cobrou uma multa de 10 mil reais. O salário mínimo é 1.400. 10 mil é muito. Vou usar o 413, tá? Então, Mas que o imóvel mas às vezes, não, assim, sabe, não, 10 mil reais é muito dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, 100 mil reais é muito dinheiro? Depende, se o negócio for de 5 milhões, 10 milhões, não é, né? Então, mas você tem essa situação, né? Poxa, mas para homem médio 10 mil reais é muito dinheiro, né? Então, poxa, eu vou me diminuir aqui. Por isso que eu não gosto de cláusula penal, eu gosto de arras. Então, a arras vai lá, o imóvel é 1 milhão, eu dei arras 900 mil, dane-se, vai devolver em dobro, vai perder o dinheiro se você der. Arras, o juiz não, eu gosto de falar assim, né? Os meus amigos juízes ficam putos. O juiz não tem moral de derrubar arras, entendeu? Não pode, não tem. Você nunca vai falar, jurisprudência, devolva-se as arras porque ela é injusta. Isso não existe. Não tem nenhuma jurisprudência no mundo, no Brasil, falando isso. Então, arras. não tem valor. Arras não tem valor, né? Pode ser qualquer. Exato. E aí. Só que assim, eu já vi. Como que você já viu? Como que você viu? Pode falar. Não, é assim, ó, eu vi num vídeo do Cresci de São Paulo, uma advogada falou assim: se você quer muito imóvel, você está comprando um imóvel, né?
e você quer muito imóvel, não quer que a outra parte desista, tal, você quer assegurar, você não você coloca como, em vez de sinal, você coloca o termo princípio de pagamento. Porque daí você dando esse valor, né, princípio de pagamento, a outra parte não pode desistir. Na verdade, não é isso. Na verdade, você tem que escrever expressamente o artigo 420, o 418, né? E colocar lá que essa proposta não permite arrependimento. Ou você cita o 420. Porque o que dá Mas direito. o 420, você perde o sinal do Você, mesmo jeito. não, você perde o sinal, só que você vai perder o sinal, você vai perder o resto. Agora sim, se você der efetivamente as arras e constar arras, sinal de negócio, ou nos termos do artigo 418 e 420, o negócio está selado. Arras e sinal São arras e sinônimos. sinal é a mesma coisa. São sinônimos, são sinônimos. Agora, arras ou princípio de pagamento também são sinônimos. Não vejo essa Ela entende distinção. assim, inclusive essa advogada, ela, agora eu não lembro o nome dela, mas ela falou assim, se você tem certeza desse imóvel, né, você quer muito ele, você não coloca esse negócio de arras. Por isso que quando Nada a você vai ver. pôr no contrato, as partes têm que estar muito cientificadas desse negócio de arras, né? De sinal, o que significa, né? Não, eu acho que é o contrário. Você tem que colocar arras, você tem que dar arras, você tem que dar uma arras gorda, né? Então, por exemplo, o negócio é 500 mil, vou dar 200 mil com recurso próprio, eu daria os 200 mil de arras. Por quê? Se a pessoa desfizer o negócio, eu vou receber 400, entendeu? Então, a penalidade é muito grande. Então, não tem nada a ver isso que ela falou. É o contrário. Quando você quer fazer um negócio, você coloca as arras, mas coloca arras alta. Arras de 5, 10 mil, 6% é quilera. Os meus contratos, por exemplo, assim, eu fiz um plano passado para uma cliente que ela iria... Era uma venda à vista, só que era uma venda em 2 vezes. A pessoa ia pagar uma entrada e daí ia pagar o resto na assinatura do cartório, que tinha que ser dali a 4 meses. Tinha uma condição lá, ela tinha que receber um dinheiro. Só que ela tinha, era 400 mil a transação, ela tinha 200 mil na conta dela. Aí ela queria dar 5 mil de sinal e tal. Daí falou assim, eu vou te dar, você me dá os 200 mil para cá e eu te dou a chave do imóvel. Você já toma posse. Aí depois você me paga os 200 mil lá no cartório. A minha cliente no primeiro momento falou assim, Douglas, mas você tá louco? Eu falei, mas gente, a pessoa tá no imóvel, ela não vai pegar o imóvel e sair andando com a casa vai estar lá. Se ela não pagar, ela perde as arras, você vai lá e toma o imóvel de volta, né? Eu adoro lidar, por exemplo, por despejo. Cara, despejo, o imóvel tá lá, você vai lá e arranca o inquilino, acabou, né? E a compra e venda é a mesma coisa. Então, você acabou o negócio, você vai, arranca a pessoa e acabou. Aí, quando a gente está, então, só para matar lá a questão das arras, então você tem lá arras, multa e juros de correção monetária. Todo contrato tem correção monetária, independente de você constar nele ou não. Então vai ter lá, sempre vai ser, no Paraná, a média do NPC pelo GPM e tal. Mas é legal, né? Por prudência você colocar lá, se tiver atraso do pagamento e tal, correção monetária. Aí a multa eu não gosto, por quê? Porque eu gosto das arras, tá? E você não pode acumular, então você não pode colocar lá uma cláusula penal de 50%, 10%, 2% e arras. Ou é arras ou é multa, tá? Tá pacífico isso no STJ hoje, que não pode ser acumulado, beleza? Então, acho que a gente daí abordou a questão das arras. E aí, vamos só para finalizar aqui, para a gente fechar a nossa proposta, vamos falar rapidinho sobre a desistência, né? Então, eu poderia colocar no meu contrato que eu dou as arras, não tem problema nenhum, mas eu coloco uma exceção para a aplicação das arras, que é o quê? Poxa, se tiver certidão positiva, se o banco não financiar o meu crédito, eu posso colocar condicionantes ali que o negócio vai ser desfeito sem ônus. Se eu não colocar essas condicionantes, aí eu posso ter problema. Eu tenho um entendimento que é o seguinte: financiamento bancário. Financiamento bancário é um fato de terceiro, tá? O terceiro é o banco que ele vai lá te dar ou não o dinheiro. Quem comprou imóvel aqui em janeiro, algumas linhas, agora eu não sei se é o SPE ou se é o Minha Casa Minha Vida, quem que era, que não tinha dinheiro. Então o banco não estava conseguindo operacionalizar essa transação, sabe? Ele estava com dificuldade ali, não tinha caixa para pagar. Aí a pessoa então fazia o negócio, ela tinha um nome bom, mas o banco não tinha dinheiro para pagar.
Se é um fato de terceiro, o negócio pode ser desfeito, tá? E aí é importante o quê? Se você colocar no contrato que não tem cláusula de arrependimento e obriga as partes e os seus sucessores, e a pessoa morrer, o negócio continua válido, né? Nunca tinha acontecido comigo, Ana Paula, mas em dezembro a pessoa comprou um imóvel e era um casal e a mulher faleceu. E aí eu falei pro meu cliente, falei assim, olha, né, aqui obrigou o sucessor, então ele, né, tem que seguir com o negócio, não tem como ele desfazer. E Se foi lavrar escritura pública, o não, cartório não, tem que registrar. não foi feito só a proposta, só foi feita a promessa de compra e venda, não tinha sido lavrado na escritura. Aí falou assim, olha, vai ter que fazer o inventário, né, para a gente poder seguir com essa transação. E aí depois eles acabaram fazendo um extrato lá e cobraram uma parte das arras e tal. Mas é importante assim você ter isso como norte. Eu queria perguntar para você quais são as suas considerações finais. Aí a gente extrapolou em 1 hora que a gente tinha pensado em fazer. Ah, Mas é foi minha legal, não primeira foi? live. Hã? Eu tô feliz de ter ficado todo o tempo. Peço perdão porque eu devia ter carregado 100% o celular. Não, imagina. Viu? Mas não deu sono? Não, não dá sono, né? É divertido, né? Não deu sono, não. Eu acho legal que as pessoas vêm colocando o caso concreto, porque se ficar só teoria, e a gente sabe que teoria é uma coisa, prática, né? Às vezes, É lógico, é lógico. que nem os corretores saíram, mas aqui em Londrina, você pegar a autorização de venda é difícil. Porque o que acontece? Os proprietários, eles deixam o imóvel para um monte de corretor. E se você for ver a lei fala documento por escrito, só que acaba a autorização por WhatsApp. Ah, vai de Às vezes qualquer o jeito. corretor vai de qualquer jeito. Então, assim, mas que nem você falou, se tiver a proposta também, já é meio caminho andado, né? Lógico, lógico, com certeza. E até o pessoal está exigindo as autorizações de venda agora por escrito, porque o site do Cofesse está alterando, e aí se você tiver exclusividade, vai estar interligado o sistema. Então vai estar o Cofesse junto com o sistema do notarial. Então quando você vai lá fazer uma compra e venda e tiver uma exclusividade, já vai aparecer para o notarial, ó, a Ana Paula aqui, ou a Paula Custódio tem o direito à comissão. Entendeu? Então eles estão interligando o sistema Mas para em breve. exclusividade é muito difícil. Aqui em Londrina é muito difícil porque tem muito corretor, né? E assim, às vezes eu vejo que o dono, ele quer que se apareça com o proprietário, com o interessado, com o comprador, para depois ele começar a te dar os documentos, ou, sabe? Primeiro você tem que mostrar resultado para depois É ele... verdade. A curva é longa, né? A curva é É... longa. Mas é isso aí. Mas Obrigado aí confio, pela participação aí. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, adoro. Estou adorando fazer esses eventos aí. Faz 2 anos. O mês que vem, vai fazer 2 anos que eu fiz o primeiro, eu fiz o presencial no NH Hotel para mais 100 corretores. Eu falava assim antes que, poxa, né, eu sou um advogado, tal, advogado, e agora a gente fez mais de 30 eventos desses, assim, então agora a gente tá virando palestrante também, né? Mas sempre correndo atrás do estudo ali e aprendendo muito com vocês, né, com os corretores, que são incansáveis, né? A Ana Paula Garcia, ela, sim, acho que semanalmente a gente troca uma ideia sobre algum tema, né, específico, assim, acho muito legal, assim, eu cresço muito quando a gente conversa. E obrigado aí por essa conversa de hoje. quem sabe a gente não faz uma presencial depois, né? Sim, não, mas eu acho que é mais fácil a gente ir para Londrina, porque aqui tá um frio desgraçado em Curitiba, acho que deve estar uns 8 graus agora, ou menos, acho que tá uns 5 graus, sei lá. Mas que amanhã vai fazer Aqui tá 4. Tá frio também? Ah, não. Então vamos pro Nordeste. Vamos fazer o. Tem corretor do Nordeste, né? Manda um convite pra gente, a gente vai. Então, beleza. Obrigado, pagando querida. a saída, É verdade. então beleza. Quem não segue a Ana ainda, siga lá nas redes sociais. O Instagram dela é Ana Paula D. Garcia Corretora. E o meu, que tiver seguindo lá depois e for ver isso no futuro,
@DouglasVilar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite, tchau. E agora, como eu faço para desligar? Encerrar. 33, compartilhar. Marcar pessoa. Acordar colaborador. Pessoal, fechamos nossa live. Valeu!